Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? Então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. Um homem sagaz e motivado por seus instintos. Temido por muitos como uma das maiores lendas do seu clã, considerado como um gênio de sua geração, Sasuke sempre recebeu os holofotes na franquia quando se tratava de um personagem motivado a chegar no seu objetivo. Inicialmente sendo focado em seu plano de vingança, Sasuke sempre se manteve focado e inabalável quando o assunto era o seu desenvolvimento de poder, buscando sempre ficar mais forte independente de onde viria a fonte de sua evolução. Sasuke foi capaz até mesmo de desertar de sua vila em busca de novos poderes. E sua jornada desde o princípio sempre foi essa, uma jornada de desapegos para conseguir algo muito maior, tornando sua vida oscilando entre altos e baixos quando o assunto se trata de novos poderes, onde ele acaba sempre perdendo alguma coisa para ganhar algo muito maior em seguida. Atualmente, durante o seu confronto contra Momoshiki, o qual domina o corpo do seu discípulo Boruto, Sasuke acabou perdendo a sua maior e mais poderosa ferramenta, que seria o Rinnegan, o qual lhe concedia um leque de habilidades extremamente versátil e também poderoso. Porém, como contraparte desse doujutsu, Sasuke era incapaz de sustentar um poder desse nível, já que o mesmo consumia quantias gigantescas de chakra para executar poucos movimentos, como por exemplo o portal dimensional e também o teleporte do Amenotejikara. E apesar desse ser um olho imponente contra seus inimigos, não é de se negar que esse olho ainda se mantinha presente na obra como uma espécie de suporte, sendo mantido até então apenas para que o Sasuke pudesse criar novas estratégias com o teleporte, salvando assim seus aliados como tem acontecido até agora, investigar as dimensões de Kaguya, obviamente em busca de informações sobre o clã Otsutsuki e principalmente levar seus aliados para dimensões em que novas batalhas aconteceriam. Resumidamente falando, o Rinnegan sempre foi um peso enorme para o personagem e uma carta na manga do autor para que ele pudesse mudar o local da batalha ou levar algum suporte para outra região, o que acabava deixando esse peso sempre em cima do Sasuke, que ao seguir e rastrear os inimigos em outras dimensões, sempre acabava entrando limitado nas batalhas em que começava, devido justamente ao enorme consumo de chakra que os portais traziam para ele, fazendo com que ele começasse uma luta sempre abaixo do seu auge. E como eu havia dito antes, a jornada de Sasuke sempre foi de altos e baixos, sendo ela uma jornada de desapegos para obter novos poderes. Atualmente, o maior arsenal de técnicas do Sasuke na escrita da história são envolvendo os poderes do seu Mangekyo Sharingan e da sua linhagem de Uchiha, como por exemplo o Susanoo, o Tsukuyomi e também o Amaterasu, que são simplesmente suas ferramentas de ataque direto e não suas ferramentas de suporte. Ferramentas essas que não têm um grande consumo de chakra, como no caso do Rinnegan. E ao perder o Rinnegan nesse evento atual, Sasuke terá chakra de sobra para manter a sua base de poderes intacta. Ou seja, sempre que ele entrar em uma nova luta sem o Rinnegan, ele sempre entrará no seu auge de 100%, consumindo assim o seu chakra de uma forma um pouco mais lenta e prolongando as suas batalhas ainda mais. E como eu já disse pra vocês, a jornada de Sasuke sempre foi uma jornada de desapegos, onde da primeira vez Sasuke desapegou de seus amigos para ficar mais forte, indo então para o lado do Orochimaru apenas para obter poder. Da segunda vez, Sasuke teve que desapegar dos seus poderes obtidos diretamente do Orochimaru, o qual acabou perdendo a essência do controle das serpentes e também a marca da maldição, que até então era o seu maior trunfo até a batalha contra o Itachi. E ao perder esses poderes, Sasuke decaiu muito seu nível de força antes da mudança para o time Taka, exatamente como está acontecendo agora com o caso do Rinnegan. Porém, naquela época, em troca dos poderes do Orochimaru e também da marca da maldição, Sasuke acabou obtendo o Mangekyo Sharingan, o qual o elevou novamente a um patamar equiparável ou superior aos seus poderes da batalha contra o Deidara e também contra o Itachi.
Mais adiante na história, novamente tivemos algo muito parecido, quando ao abusar de seus poderes na cúpula dos 5 Kages e também na batalha contra o Danzo, Sasuke começou a enfraquecer os seus poderes oculares ao estar perdendo parte de sua visão. E novamente estando em um período de baixa, Sasuke acabou decidindo utilizar os olhos de Itachi para obter a luz eterna, obtendo assim o seu Fumetsu Mangekyo Sharingan, o que fez aumentar ainda mais o seu poder ocular, sem o risco de ficar cego pelo seu uso excessivo, trazendo assim o auge dos poderes do personagem como conhecemos até então. E atualmente, nesse momento, sem o Rinnegan, Sasuke se encontra absolutamente nesse mesmo nível, porém um pouquinho mais forte e um pouco mais experiente. Obviamente passando por mais um momento de baixa com a perda do Rinnegan, mas como já estamos acostumados, esse provavelmente é apenas mais um degrau de sua jornada em que ele tem que descer, para que mais adiante ele possa subir 2 ou 3 degraus acima. Mas como ele vai acabar subindo, meu amigo, essas possibilidades são praticamente limitadas, mas vamos por partes e nos pontos mais coerentes até então. A começar, obviamente, pelo seu olho esquerdo, sendo esse praticamente o local mais óbvio a ser realocado um novo poder. E como muitos ainda se apegam ao Rinnegan do personagem, temos aqui as possibilidades mais baixas disso acontecer, que são o Sasuke despertar outro Rinnegan com o chakra de Indrayashura, o que é bem pouco provável, pois até então não sabemos se o ciclo de transmigração foi encerrado ou não. Além de que, segundo o quarto databook que descreve, existe uma pequena menção que deixa em aberto esse tema, de que Hagoromo acabou concedendo esse olho ao Sasuke, e então não sabemos se essa seria de fato a forma correta de despertar o Rinnegan novamente. Além de outra possibilidade que existe, é que o Sasuke poderia comer um fruto de chakra e obter esse poder novamente, o que também acaba sendo bem pouco provável. Ou caso ele encontre outro Otsutsuki como um Urashiki da vida, o mesmo acabe ganhando um de seus olhos como recompensa da batalha, embora isso também seja muito pouco provável. E como última alternativa para o retorno do Rinnegan, seria o Amado reconstruindo seu olho esquerdo, o que é bem interessante, mas ainda não há uma confirmação exata de que isso poderia realmente acontecer. E o embasamento para essa teoria seria que o Amado pode reconstruir um braço orgânico como o do Kawaki, e também afirmou que ele conseguiu reconstruir o cérebro do Dippa durante o episódio 181. Porém não sabemos se o cérebro do Dippa realmente seria algo orgânico, ou se o Dippa se tratava completamente de uma máquina, e o cérebro dele que foi reconstruído pelo Amado poderia estar se referindo como uma espécie de HD ou um tipo de processador, visto que a área em que o Amado atua estaria voltada mais para o lado da tecnologia. Enfim, quanto ao Rinnegan, esses são os passos mais improváveis, porém ainda assim um pouco válidos. Mas o que eu recomendo é que não esperem por eles, pois o conselho que eu dou é desapegar do Rinnegan, pois enquanto o Sasuke o possui, ele nunca deixará de ser um personagem de suporte. E para se tornar um personagem mais efetivo e que ganhe a posição de frente nos combates, novas ferramentas deverão ser concedidas a ele, exatamente como em sua jornada de desapegos, trocando assim algo que ele já tem por algo que pode o melhorar. E é isso que vamos conferir exatamente agora. Em seu olho esquerdo, como já havíamos comentado, há um espaço sobrando definitivo para um novo poder. O ideal seria que o Sasuke obtivesse o olho de Shisui, mas como sabemos, ambos foram destruídos no passado, um pelo Danzo e o outro pelo Itachi. Porém, para esse caso, usaríamos o Mangekyo Sharingan do Shin original, que é um olho extremamente poderoso e que possui uma habilidade única, que seria a habilidade de manipular ferramentas marcadas conforme sua própria vontade. Algo que, se combinado com o Amaterasu e o controle das chamas, pode se tornar uma ferramenta completamente desnivelada dependendo da forma que for usada. Principalmente com o Sasuke sendo um espadachim, perder a sua Kusanagi em batalha e poder recuperá-la sem se preocupar onde ela será jogada ou ela vai cair, seria algo extremamente útil para o seu estilo atual. Além, é claro, desse olho poder conceder uma espécie de ninjutsu de espaço-tempo, o qual pode se locomover entre locais de uma mesma dimensão, algo extremamente útil e que cobriria parte do poder que foi perdido. E para continuar o seu novo leque de possíveis poderes, Sasuke ainda poderia usar do auxílio do Shin original para obter o seu braço esquerdo que não foi levado pelo Danzo no passado. Esse braço esquerdo barra corpo do Shin original
possui a principal característica de se adaptar a qualquer corpo ou órgão que seja transplantado para ele. Com isso, as chances do Sasuke receber esse braço esquerdo seriam de 100%. Além disso, combinado ao que o Danzo fez no passado, utilizando o DNA do Hashirama para usar e prolongar o Izanagi, dessa vez Sasuke pode ter uma possibilidade muito parecida. Já que o Sasuke teve dentro do seu corpo cerca de 5 Zetsus brancos, significaria que o seu corpo, entre aspas, não teria uma rejeição a esse DNA. Ou seja, Sasuke poderia assim receber o braço esquerdo do Shin original e utilizar o DNA do Hashirama para potencializar seus poderes, e utilizar dos olhos que ficaram escondidos no esconderijo do Obito após o massacre do clã Uchiha, podendo assim utilizar o Izanagi de uma forma efetiva para burlar situações em que ele teria que utilizar o teleporte com o Rinnegan. Porém, aqui nesse ponto, encontramos um pequeno conflito. O conflito do Sasuke não querer obter o seu braço esquerdo pelo motivo da sua redenção. Também tem o fator dele não querer utilizar os Sharingans do seu clã como uma espécie de respeito memorial. E também o fato de que o Izanagi corrompe a índole da pessoa conforme seu uso excessivo. Ou seja, utilizar desses poderes poderia corromper o Sasuke novamente de certa forma. E embora o Sasuke de hoje em dia seja um cara extremamente pragmático, a ponto dele punir pessoas sem piedade, como foi o caso do braço do Kawaki, e também ameaçar de matar o seu pupilo apenas pelo bem daquilo que ele considera como paz ou segurança da vila / mundo ninja. E nesse caso já vimos algo parecido com um cara extremamente odiado pela fandom, e eu diria que o Sasuke atual não estaria muito atrás de seus ideais. Enfim, caso esse fosse o problema, Sasuke poderia utilizar desses poderes citados anteriormente sem que ele fosse totalmente corrompido, mas não é de se negar o fato de que ele teria que abrir mão de muitas coisas, como por exemplo o orgulho da sua redenção e também a lembrança da honra do seu clã. Mas esse ponto envolvendo o seu braço esquerdo e a sua redenção, assim como também os Sharingans do seu clã, seria um ponto extremamente possível / viável. E por último, para completar a cereja do bolo, temos o último e mais possível de todos os poderes que poderiam retornar para o personagem, que seria a tradicional marca da maldição do Orochimaru, a qual Sasuke se mostrou compatível com a mesma no passado, e que, convenhamos, sempre foi uma transformação badass, inteligente e de grande auxílio nas batalhas, exatamente como vimos na luta contra o Deidara e também contra o Itachi. E fazer um bom uso desse poder pode trazer grandes vantagens para o Sasuke em batalha, além é claro de que, dependendo do Orochimaru, parte dos seus poderes também poderiam voltar a ser concedidos a ele, como por exemplo o antigo uso das cobras que o Sasuke fazia durante a formação do time Hebi, além é claro do auxílio do Senjutsu da transformação da marca da maldição, que é sem dúvidas a maior das ferramentas a serem utilizadas contra os inimigos atuais, visto que o Senjutsu é a maior ferramenta a ser utilizada contra o clã Otsutsuki, e ela pode ser utilizada tanto no Chidori escuro como vimos em suas variantes, assim como também ser aplicada ao próprio Susanoo, como vimos o Julgo auxiliando o Sasuke durante a última guerra. Ou seja, essa é uma das vantagens mais possíveis de retornar para o Sasuke e aumentar ainda mais o seu poder atual, tornando ele novamente um ninja completo sem depender de um olho de suporte como o Rinnegan, voltando a colocar o Sasuke em suas origens como um shinobi de linha de frente. E sinceramente, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas é claro, ainda existe outra possibilidade mais para o lado sci-fi, que envolveria um Amado reconstruindo o braço tecnológico para o Sasuke, ou até mesmo um olho com habilidades novas, como o caso da Delta, tornando o Sasuke uma mescla de shinobi com novas habilidades tecnológicas alocadas em seu corpo, o que também seria bem interessante, mas não mais do que ver o velho Sasuke em ação, sendo aquele antigo Sasuke que desce um degrau para então depois subir mais 2, e esse sempre foi o caminho do personagem e o que eu mais espero para ele futuramente. Mas é claro, tudo isso não passa apenas de teorias e especulações sobre o tema. E você, o que achou do vídeo de hoje? Tem algo a mais para adicionar? Deixa aqui nos comentários, pois eu quero saber o seu ponto de vista sobre o tema. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!